Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 13 de maio de 2026, já estamos no meio da semana, quarta-feira, são aproximadamente 11h54 da noite. Olhando rapidamente o calendário econômico, mais cedo tivemos aí o resultado do PPI, referente ao mês de abril, resultado bem acima, pessoal, da previsão de 0,5. Tivemos um dia bem positivo aqui nas duas principais bolsas, tirando a industrial Dow Jones, teve um leve recuo de 0,14, S&P teve uma alta de 0,58 e Nasdaq puxando a dianteira, uma alta de 1,20. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos uma queda mais acentuada, um recuo de 1,46%. Neste momento, para nós, preço a mercado $79.318. Vamos ver o que rolou ontem, após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós tínhamos um acompanhamento a ser feito, estávamos em uma tentativa eminente de confirmação de rompimento da média de 20 períodos, aqui no tempo gráfico de 4 horas. Intenção nós tínhamos, né, de fato, nas últimas 12 horas, compradores estavam, né, sobressaindo, porém, pessoal, o gatilho, né, a condição, ela sempre é a mesma. Então, diante de diversos testes no passado, né, feito por mim, analisando, né, essas condicionantes, tem dado muito certo essa questão da confirmação de rompimento para, né, a sequência da movimentação esperada. Então, pessoal, qual que seria aqui o nosso embate? Aguardar o fechamento deste candlestick, que teve abertura a 1 da manhã, verificar às 5 em seu fechamento se de fato estaríamos com preço acima da média e com volume comprador. Nós tivemos o anterior fechando acima, ok. Volume comprador, ok. Candlestick padrão de força, ok. Bastava um candlestick fechando acima com volume comprador para de fato confirmar o rompimento e assim poderíamos buscar a sequência lógica de topos descendentes. Então, traria para nós aqui um novo ponto de decisão, seja para dar continuidade nesse sequenciamento descendente ou uma possibilidade de quebra, né, dessa projeção lógica, buscando aí, quem sabe, a região lá da nossa média de 20 períodos no mensal. Então, pessoal, quando a gente vê aqui no fechamento às 5 da manhã, não houve confirmação de rompimento. Por quê, pessoal? Porque veio, né, um volume vendedor em seu fechamento. Então, os nossos gatilhos, né, eles precisam ser respeitados, né, 100%, pessoal, porque não adianta. Não havendo confirmação, é recusa de preço. Então, a condição não foi acionada, o gatilho não foi acionado, qual que seria o movimento por natureza do próprio mercado? Busca por níveis inferiores. Então, poderia haver aqui um pullback na região da mínima desse candle, proximidade aí dos 79.800. Então, quando a gente reduz o tempo gráfico, acho que fica mais evidente que de fato houve uma singela tentativa aqui, né, pessoal? A gente saiu então aqui dos 79.800, né, aproximado aí até os 80.310 para posteriormente buscarmos nosso super suporte, pessoal. Então, mais uma vez enfatizando as nossas marcações gráficas, olha onde houve aí a reação por parte dos compradores, basicamente, né, dentro do nosso range conflitado por esses institucionais. Então, respeito mútuo, né, fortalecendo aqui as nossas marcações, as nossas referências, pessoal. Então, acho que ficou mais ou menos dentro do escopo do que foi passado ontem, né? Não tivemos, infelizmente, a confirmação de rompimento da média, veio a recusa de preço. Por coincidência aqui, né, pessoal? Acabou funcionando novamente como uma resistência, né?
Teve aí também a tentativa de rompimento novamente dessa resistência, a recusa de preço, né, sem confirmação, né, pela proximidade da média, veio aí por natureza, né, buscar níveis inferiores. Então, a gente não teve aí tantos espantos, né, em relação a essa movimentação do dia, porque, né, era algo esperado diante do que fosse colocado para nós aqui, né, de condicionantes. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui, pessoal, a ser feito, né, atualizações básicas das nossas referências. Primeiro é a remoção, como eu mencionei ontem. Acho que não há mais a necessidade da gente manter essa referência. E outro ponto que me chama a atenção é que houve uma atualização da média de 20 períodos no semanal. A gente teve uma leve atualização, acabou vindo um pouquinho mais para baixo. Ontem estava aqui na proximidade aí dos 78.660. Hoje a gente encontra ela na proximidade dos 78.462. Então a gente vai fazer algumas atualizações. Acho que a primeira, pessoal, é a gente salientar que o nível da média de 20 períodos no semanal, ele quase que está paralelo à abertura e fechamento dessas duas semanas, tá? Então, mais uma vez, fortalecendo aqui essa marcação, vamos puxar um pouquinho mais abaixo e vamos colocar também referente à máxima, no caso, né, pessoal, a mínima no dia de hoje. Chegou a bater aqui na região aí dos 78.700. A gente puxa para cá, temos um novo ponto conflitado pelos compradores e talvez o último, né, pessoal? Talvez seja, melhor dizendo, pessoal, vamos fazer um pacotão aqui, porque a gente está num cenário meio complicado. Vamos puxar ainda mais esse range para a mínima dessa semana. Então a gente vai ter aqui alguns pontos a serem acompanhados aqui, tá? Vou trabalhar todo esse range, porque de fato abaixo aqui, pessoal, dos 78.130 já é precipício, tá? Aí vai ficar complicado a gente esperar um cenário mais positivo, tá? Aí a gente pode já pensar, né, no mercado de fato vindo buscar região próxima aqui, né, dos 72, 71, enfim. Aí é um cenário mais complexo, porque justamente, né, a gente perdendo esse range que a gente acaba de atualizar, pessoal, que aqui a gente tem aí um conflito de interesses gigantesco, né, como eu mencionei para vocês, está fazendo alusão à mínima do dia de hoje, abertura e fechamento dessas duas semanas, a média de 20 períodos no semanal e a mínima dessa semana, pessoal. Então, a gente tem aí um conflito de interesse muito grande por parte, né, dos compradores institucionais que estão posicionados nessa região de preço entre os 78.700 aos 78.135. A gente vai precisar aqui, pessoal, evidentemente, né, de algum aceno por parte desses institucionais, né, seja um candlestick, um padrão de força, um tempo gráfico maior, 4 horas no diário, né, seja um volume expressivo, né, seja uma estrutura de preço ascendente a partir de uma possibilidade do mercado vir novamente a esta região, enfim. Porque justamente eu vejo como uma última barreira mais imponente ao ponto da gente, de fato, espelengar e, né, traçar um movimento mais verticalizado. Então, vamos torcer para de fato a gente ter uma reviravolta, porque é o que eu disse, né? Abaixo disso daqui, né, pessoal? Abaixo aí dos 78.135, né? É basicamente um buraco negro, um precipício
E aí o mercado pode ganhar velocidade, né? E níveis inferiores, né? Tornam-se é, bem plausíveis, tá? Então é bom ficar de olho, porque justamente estamos próximos aí a um grande ponto de decisão aqui para nós no mercado, tá? O Bitcoin dita a regra do jogo, então você precisa acompanhar de fato, né, qual é a sua desenvoltura, porque vai refletir nas demais moedas, tá? Então, pessoal, o que a gente percebe neste momento, né? A gente vê de fato aí os compradores tentando superar aqui a região dos 79.800 aproximadamente, né? Existe essa possibilidade, principalmente, né, se houver a prevalência dos compradores até o fechamento deste candlestick atual. A gente tem mais 54 minutos, a gente percebe, né, que os compradores já estão sobressaindo em relação aos vendedores no candlestick anterior, mas aí temos bastante tempo, então enfim, acho que o principal entrave aqui, pessoal, está sendo a região dos 79.800, né, justamente porque, evidentemente, conquistando essa região, né, a gente vem buscar novamente a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. E a condição ela é a mesma, pessoal. Se a gente quer almejar aí uma retomada do mercado, enfim, a busca por níveis superiores, a gente vai precisar novamente confirmar o rompimento. Dois candlesticks fechando acima da média, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força. Aí sim a gente pode almejar novamente uma tentativa aí de um topo menor do que esses quatro anteriores, né? E aí torna-se um ponto de decisão, né, para quebra ou ruptura dessa sequência lógica ou a continuidade, né, desse sequenciamento descendente para buscar novamente níveis inferiores, tá? Eu, particularmente, acho mais improvável, tá, pessoal? Quando a gente analisa no diário, né, 3 dias carregados, né, com os vendedores batendo, e a gente percebe, inclusive, S&P e Nasdaq renovando as máximas e o Bitcoin basicamente devendo, né, um desempenho mais promissor. E a gente vê que está bem esticado, né, essas duas bolsas e assim, qualquer correção mais robusta pode ser que vai refletir aqui de uma forma mais drástica. Então, precisa tomar cuidado nesse ponto também. O Bitcoin não tem acompanhado S&P e Nasdaq em sua plenitude, né? Essas bolsas desempenharam muito bem, o Bitcoin acabou ficando aí pelo meio do caminho. Então, isso também é válido salientar. E, ao que parece, né, pessoal, tá me cheirando mais aí um pullback, né, novamente para a gente vir testar aqui essa região conflitada. Agora vai depender do que teremos, né, pessoal, a partir desses pontos aqui, né? Seja inclusive, né, da abertura e fechamento desses dois candles, seja mais abaixo aqui dentro desse range que a gente vai utilizar como uma última barreira, né, pelo lado dos compradores para que, né, a gente consiga uma reviravolta. Caso contrário, aqui a porta do precipício a gente pode ganhar velocidade e o mercado tombar de uma forma verticalizada, tá? É um cenário um pouco mais drástico, mas é o que eu vejo aí de real possibilidade. Então acho que vai depender das próximas horas. Será muito importante, né, o acompanhamento até o final dessa semana, porque justamente novas evidências serão colocadas aqui no gráfico para nós. Fechado, pessoal. Acho que está bastante claro aí o que está rolando, né? Os pontos que vocês devem estar ligados, né? Principalmente, né, acima e abaixo aqui dessa região, que pode mudar o jogo de uma forma bastante aguda e, obviamente, a gente torce, né, para que os compradores consigam, né, reverter esse cenário que vem se desenhando aí como um grande desafio para os touros, principalmente
né, no começo dessa semana até o meio da semana, que no caso é hoje. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico está ok, estamos atualizados aí as nossas referências, né? Vamos acompanhar como é que o mercado vai desempenhar nas próximas horas. Lembrando, né, pessoal, que aqui também pode caracterizar aí um topo duplo de fato, né? Até mesmo um pouco mais descendente. Então, um péssimo sinal, né? Porque topos descendentes podem induzir, né, os vendedores a continuarem a agredir o preço. Então, assim, a gente vai precisar de uma reviravolta e tanto, né? Uma condicionante de muito impacto ao ponto de reverter esse cenário que vem sendo delineado para nós. Fechado? Vamos ver o livro aqui. A gente enxerga alguma coisa interessante pelo lado dos compradores. O livro pulverizado, pessoal. Acumulação só lá no 75. A gente já tinha visto em análises anteriores. Temos 11 milhões de dólares posicionados. Nada muito novo, né? 75 a gente está muito abaixo aqui, né, pessoal, do preço a mercado. Já é aquele cenário mais, né, caótico, né? Seria a perca de fato aqui dessa região, o início do precipício, e aí o mercado poderia, por exemplo, né, dar um pullback aqui nessa região, evidentemente. Enfim, então um ponto importante, um nível, né, a ser analisado com maior cautela. E pelo lado dos vendedores, livro também pulverizado, acumulação maior só a partir dos 82 mil dólares. Aí a gente vai estar, pessoal, bem lá em cima, né? Seria de fato a quebra de toda essa estrutura descendente linear, né? Supostamente com a possibilidade de confirmação de rompimento aqui da média de 20 períodos em 4 horas. Então, teoricamente, bem viável diante do que está sendo colocado para nós, mas de qualquer fato, a gente evidencia aqui para vocês. Mais acima, a gente tem pouco mais de acumulação, mas diante aí da distância do preço a mercado, talvez neste momento não seja tão relevante. Bom, é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Vamos ver como é que os compradores vão se sair, principalmente aí nessa região marcada por nós como a última barreira antes de um precipício, né, e torcer para que boas evidências sejam colocadas aqui nas próximas horas ou amanhã durante o horário comercial, para justamente termos aí uma reviravolta no preço, né, e a possibilidade de tentar recuperar esses níveis que foram perdidos. Fechado? Então, desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.